o que tu deve fazer para evitar que surja a objeção vou pensar. Para mim, evitar ou prevenir objeções é sempre melhor do que esperar ela chegar para tentar contornar ela. Porque às vezes quando a objeção chega, o cliente diz vou pensar e a gente nem tem oportunidade de contornar. E eu já vou entrar falando isso no motivo do por que surge, por que que a objeção vou pensar é a objeção mais comum. Porque às vezes é uma forma do cliente não querer te falar qual que é a verdadeira objeção dele, porque tu não gerou confiança, tu não gerou autoridade, por uma série de motivos, ele viu tua apresentação, ele não quer fechar negócio contigo, pode não ter gostado de ti, e ele não quer te dar uma negativa, não quer entrar numa reunião contigo de novo para tu tentar insistir ou persuadir ou manipular ele, tentar convencer ele de fechar contigo. Então, por que que a gente é a objeção que as pessoas mais recebem, eu vou pensar? Porque é o melhor jeito do cliente dar uma desculpa para não falar mais com a gente. Por que que os clientes falam vou pensar então? Vou pensar é falta de segurança. Se o cliente tiver 100% de segurança para fechar contigo, ele não precisaria mais pensar. Concorda comigo? Então, só vamos entender assim que existem 5 tipos de objeção. E eu não estou classificando aqui vou pensar como uma objeção, porque vou pensar não é a objeção. Vou pensar é uma forma de mascarar uma das 5 principais objeções, que podem vir em muitas formas diferentes, mas quando a gente resume são 5 tipos clássicos de objeção. Necessidade, o cliente acha que ele não precisa ou não precisa muito, a ponto de tomar uma decisão. Desejo, né, na apresentação, ele até pode achar que precisa, mas tu não gerou desejo para ele querer comprar de ti. Confiança, ele não sentiu confiança, não bateu contigo, não se conectou com a tua pessoa, ou não teve confiança na tua empresa. Viabilidade financeira e urgência. Ele gostou, mas por que agora? Posso deixar para daqui a 3, 6 meses. Então, depois que a gente entende isso, eu já vou falar o que a gente deve fazer, mas eu só vou falar 2 coisas que tu não deve fazer, que eu já vi muita gente fazer, para tentar contornar a objeção do vou pensar, e talvez tu possa estar fazendo isso. Então é bem importante alertar do que são esses 2 erros bem comuns que eu vejo a galera fazer. Erro número 1. O que não fazer? Forçar a barra. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu já vi assim eu sei que tem o pessoal seguradora de seguro de vida. Já vi corretor de seguro de vida usar esse pitch aqui, que é o quê? O cara ali tá fechando, apresentou o produto, o cliente diz, cara, preciso pensar. E aí o cara que tá vendendo seguro de vida, ele faz o quê? Ele força a barra da seguinte maneira. Não estou dizendo que todos, né? Estou falando que eu já vi uma pessoa que vendia seguro de vida fazer isso. Disse assim, então, cliente, João, cara, imagina que tu vai pensar hoje, pô, tu volta para casa do trabalho e aí tu bota o teu filho para dormir, ali por umas 9 horas da noite, tu entra no quarto do teu filho, bota ele para dormir, fecha a porta e, cara, no meio da madrugada ele tem um ataque, alguma coisa acontece, ele vai pro hospital e imagina o impacto que pode acontecer, eu nem quero tocar aqui nesse assunto, se tu não tiver fechado agora um seguro de vida. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Cara, pesado. Eu, assim, não acredito que essa seja a forma correta de vender. Não faz parte do meu perfil nem da metodologia que eu ensino. Então, isso é uma forma de tu forçar a barra, tá? O que que é outra forma de tu querer forçar a barra? Que eu vejo muita gente fazer, que é menos pesada que essa, né? Mais comum até. Tentar convencer o cliente do porquê que tá errado ele querer pensar. Então, pô, cliente, talvez tu não precise pensar por conta disso. Cara, você não tenta confrontar, forçar a barra, tentar argumentar que é errado ele querer pensar, tá? Não tenta ir por esse caminho. Beleza, então, então a gente deve tentar fazer? Quais são as melhores formas de contornar a sua objeção? Vamos direto ao ponto. Forma número 1, tá? Digamos que tu esteja em call. Todas essas formas aqui, eu vou dar o exemplo se tu está numa reunião com o cliente, tá? Porque se ele te responder isso no WhatsApp é um outro caminho que eu vou explicar depois. Beleza, o cliente está em reunião. Opção número 1, as notas. Notas. O que são as notas? Tu vai dizer assim pro cliente, sempre, né? Pô, entendo que tu precisa pensar, talvez no teu lugar eu também precisaria de um tempo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu fosse dar uma nota de 1 a 5 do que a gente conversou aqui, do que eu te apresentei, de como tu acha que isso se encaixa na tua realidade, resolve a tua necessidade, qual nota tu daria? E aí o cliente provavelmente não vai falar 5, senão estaria fechando contigo. Se ele for honesto, ele vai falar, putz, um 4. E aí tu pergunta, pô, beleza,
por que que não é um 5 ainda? E aí o cliente vai dizer, ah, Edu, cara, o preço está muito caro. Pô, eu ainda teve um ponto ali que tu apresentou que eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir atingir esse resultado e ir pro ponto B que eu tô precisando. Cara, teve um lance ali que me deixou inseguro. Ele vai te trazer qual que é a insegurança por trás do vou pensar. E a partir disso que tu segue conduzindo a conversa. Então, os dois próximos exemplos que eu vou te passar, tu vai ver que tem uma ideia aí que se repete, né? Um padrão que se repete. Então, qual que é a opção número 2? Pô, entendo, Lari, entendo que tu precisa pensar, assim, talvez no teu lugar também precisaria aí de uns dias, acho que não é uma decisão assim tão simples, mas me diz uma coisa assim, tu concorda que se tu tivesse 100% segura, 100% segura, talvez tu tomaria uma decisão agora? Ah, sim, Edu, acho que sim. Então, conta pra mim, o que que tá te deixando insegura? Qual que é o ponto aqui, de novo, vai falar, cara, não sei se é pra agora, tô vendo aqui algum outro concorrente, tô falando com outro vendedor, vai te trazer uma insegurança, algum motivo que está por trás do vou pensar. E a opção número 3, te dando aqui três opções assim que eu uso, que eu acho que todas são boas, mas essa aqui eu acho a melhor. Pô, Lari, entendo que precise pensar. E assim, normalmente quando os clientes me dizem que vão pensar, são duas coisas. A primeira opção é que eles não gostaram do que viram e estão sendo educados demais para me falar que não. E a outra opção é que eles até gostaram, têm intenção de fechar, mas ainda tem algum ponto que está deixando eles inseguro. Qual dos dois cenários tu te encaixa? E aí, de novo, o cliente vai falar. E qual que é o padrão? Tem o padrão do entendo, né, de não querer forçar, de ter empatia, mas o padrão principal é vou pensar não é uma objeção real. O que a gente tem que fazer é pegar o vou pensar e seguir mantendo o cliente ativo na conversa para entender o que está por trás dessa frase. Esse é o objetivo. E aí quando o cliente te diz qual que é a insegurança por trás do vou pensar, tu segue perguntando. Por exemplo, ah, tu concorda que se tu tiver 100% seguro? Sim, não, concordo. Tá, então o que tá te deixando seguro? Ah, Edu, pô, eu acho que não sei bem como é que vocês me atenderiam aí no pós-venda. Achei que, pô, você saiu o suporte de vocês, não vou ter uma pessoa que vai me acompanhar. Ou, pô, tem o contrato, né? O contrato vou ter que ficar preso 1 ano. E em vez de tu querer já rebater a objeção do contrato, tu vai seguir investigando. Pô, entendi, tá? É o contrato, mas é só o contrato que está fazendo, né, nos impedindo de avançar? É, sim, não, beleza. Ah, então se não tivesse a cláusula aqui de 1 ano, a gente poderia já começar um projeto agora? Sim, tá, então beleza, a proposta aí tá boa. Cara, o que que seria então um contrato ideal para ti? Assim, eu preciso de um tempo mínimo aqui por conta desses motivos, mas o que que funciona para ti? Me conta um pouco mais. Então a gente não deixa o cliente sair e pensar sozinho, porque a chance dele não fechar é muito grande. O que tu deve fazer é ele te falar o que está pegando para vocês pensarem juntos, para tu conseguir seguir conduzindo a conversa, para tu trazer outras visões para o cliente, para tu seguir fazendo perguntas, provocar ele. Pô, mas tu me disse que se tu não resolvesse o problema, essas coisas aí poderiam acontecer e tu precisava muito disso agora, então como é que tu acha que a gente poderia pular esse ponto aqui, né, ou solucionar esse problema que está nos impedindo, porque eu quero te ajudar, então esse é o caminho. Beleza, agora tu aprendeu o que tu deve fazer quando o cliente diz vou pensar. Só que tu ainda não aprendeu o ponto mais importante que eu quero te ensinar, que vai te fazer vender muito mais, porque quando o cliente diz vou pensar, cara, já não é mais tão fácil assim, tão simples de vender para ele. Ele já não está convencido, ele está com objeção. Se o cliente diz vou pensar no WhatsApp, que ele já saiu da reunião, que, cara, tem dois motivos. Assim, a gente primeiro tem que mandar um. Eu gosto de mandar um áudio dizendo, pô, Lara, entendo, tu precisa pensar, mas assim, tem algumas coisas que eu ainda queria te dar de dicas, mesmo que a gente não vá fechar negócio, porque tu me disse algumas coisas. Eu queria te dar algumas dicas de algumas coisas que tu poderia ir fazendo agora já para ir melhorando esse problema. Então acho que a gente poderia fazer aqui uma última reunião.
10 minutinhos, aí tu já me traz também o que são tuas inseguranças, a gente vê se tem algum jeito de fechar ou não. E a pessoa ou vai querer ir para uma call contigo, ou ela vai, não, Edu, realmente preciso pensar e te retorno. Que é tipo quando a pessoa te dá o vou pensar no WhatsApp como uma forma de te evitar. Tá começando a chover aqui. E se ela não te dá a oportunidade de fazer uma call, aí quase perdido aí a negociação. Tipo, ah, eu que te retorno, fica sem próximo passo. Aí é só um milagre que vai fazer o cliente voltar.